Como era o Haiti antes da independência? Bom, em uma pequena ilha centro-americana, era responsável por um dos maiores singulares processos de independência daquele continente, sendo uma também das mais ricas colônias da França na região. O Haiti era um grande exportador de açúcar, né? Então, ele era o maior produtor, o maior exportador de açúcar do mundo. E além disso, eles também exportavam bastante algodão e rum. E também era bem conhecido, né? Eles se baseavam bastante no sistema de plantação escravista. Eles eram controlados, tudo isso era controlado por uma pequena elite de brancos proprietários de terra. Eles eram responsáveis pela exploração da predominante mão de obra escrava do local. Bom, com o advento da Revolução, membros da elite e escravos vislumbraram bastante a oportunidade de dar fim às exigências impostas pelo Pacto Colonial Francês. Com tudo isso, enquanto a elite buscava maior autonomia política, né, para a expansão dos seus interesses, como sempre, né, era bem dividido isso, eles sempre queriam mais poder, queriam mais expansão. Enquanto isso, os escravos de origem africana, eles queriam a execução dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, pois lá eles eram, obviamente, não eram muito bem tratados, o trabalho era muito exaustivo, era muito pesado o trabalho. Os castigos, quando eles não faziam bom, que se pedia, ou no tempo certo, ou fazer alguma coisa de errado, os castigos eles eram muito intensos, eram muito pesados, eles sofriam bastante, e isso, quer queira ou não, foi aumentando a revolta dentro deles. Também não é para menos, né? E então eles lutavam, né, para isso, que eles queriam a execução dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade provenientes da França revolucionária. E em meio a tais contradições, o Haiti se preparava também para o seu processo de independência. Então, tudo isso que eu citei fez parte, mas principalmente os escravos africanos fizeram parte para essa independência do Haiti. Então, todos esses fatores, né, foram alimentando o espírito de revolta, como eu disse antes, que foi bem estimulado, na verdade, pela Revolução Francesa. Bom, essa revolta que marcou a independência do Haiti aconteceu porque os escravos estavam enfrentando grandes problemas com a escassez de alimento, eles estavam cansados de ser explorados, muitos deles, né, morriam por falta de alimento, né? Também eles ficavam expostos às doenças e não tinha tratamento, né? E eles estavam cansados dessa exploração e disso tudo. O que gerou uma revolta foi que nesse ano, né, de 1791, o governo francês decidiu dar uma cidadania francesa para todo homem livre. Mas os escravos estavam esperando a Revolução Francesa, né, para conquistar a liberdade e ser livre da escravidão. E nisso, né, eles decidiram criar uma revolta onde muitos brancos, muitos senhores, né, muitos senhores colonizadores foram mortos, famílias. Eles também destruíram as plantações. Foram grandes anos, né, de muita revolta, de muita guerra, né? E esse período de guerra resultou em grande colapso na agricultura e também na economia, né? E também em 1791, né, em agosto, também começou uma guerra civil. E assim, né, foram seguindo esses anos de guerra que em 1793 foi proclamado o fim da escravidão e, e o governo francês decidiu abolir, né, de vez a escravidão. E em 1794 não tinha mais escravidão e os negros e escravos foram livres, né? E uma curiosidade, né, sobre esse momento é que nos tempos da escravidão, os escravos não podiam usar camisas que cobrisse o peito, né? Porque eles eram identificados. Então, atualmente não encontra, né,
nenhum, nenhum haitiano, né, sem camisa no país. É uma curiosidade. Também um outro ponto que é importante falar é que, tipo, do exército francês, naquela época estava passando pela febre amarela, né? E 40 mil dos homens que participaram do exército francês, eles morreram de febre amarela. Toussaint foi uma figura muito importante na independência do Haiti. Ele era um escravo instruído, sabia ler e falar francês muito bem, pois desde criança ele sempre teve contato com livros. Inclusive, dois deles foram essenciais para a construção de seu pensamento durante a revolta. Um desses livros é do Abade Rainal. Fala sobre as condições de exploração da força de trabalho escravo nas colônias. Toussaint foi influenciado por ele para entender a situação da escravidão. O outro foi o de Júlio César sobre a guerra contra os gauleses, que influenciou nas suas táticas militares. O governo dele se iniciou em 1801. Os principais líderes que ele chamou para participar dos seus exércitos foram os ex-escravos Dessalines, Henri Christophe, Maurepas, Pétion e Moïse. Ele acreditava que os ex-escravos não tinham a capacidade para administrar as fazendas, então ele deixou elas nas mãos dos brancos, mas mantendo sempre o controle sobre o novo estado. Ele pretendia manter uma relação entre a ilha e a França, mantendo sua autonomia. Enviou várias cartas para Napoleão com a ideia de criar uma nova aliança, mas Napoleão não aceitou essa ideia, tanto que pensou em anular a abolição da escravidão nas colônias. Bom, em 1801 aconteceu uma nova guerra pela independência, que se iniciou quando Bonaparte, que tinha assumido o poder francês recentemente naquela época, resolveu enviar tropas a São Domingos para tentar reconquistar aquela colônia que antes, né, pertencia à França. E também tentar reconquistar o poder sobre aqueles ex-escravos. Então, de um lado, tínhamos Leclerc liderando as tropas francesas e do outro tínhamos Toussaint liderando as tropas, né, do território onde é o atual Haiti. Bom, então, no meio dessa guerra, ocorreu um momento em que a França ela conseguiu ter uma leve vitória. E nessa vitória, eles acabaram capturando Toussaint e levando eles como prisioneiro para a França, onde ele acabou falecendo. E nisso, Jean-Jacques Dessalines resolveu assumir o movimento e conseguiu derrotar os opressores franceses no ano de 1803. Depois disso, um ano depois, ele se assume como imperador e muda o nome da ex-colônia para Haiti. Então, assim, se deu a independência do Haiti e ele passou a ser o primeiro país da América a conquistar a independência por uma luta direta dos escravos. Bom, então essas são as nossas referências.